Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui com mais um Tribunal de Temporada. Dessa vez vamos julgar o ano de 2025 do campeão da Copa do Brasil, Corinthians. E para me ajudar aqui nessa tarefa, obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, como o Bruno já explicou, onde a gente está analisando a temporada dos clubes brasileiros em 2025 e acho que chegamos em um que é complexo, eu diria, porque se a gente for analisar o dentro de campo, é um resultado. Se a gente for analisar o fora de campo, talvez seja diferente. Eu acho que mesmo a gente analisando dentro de campo, já fica diferente, porque pensa que você está assistindo um filme de 3 horas e meia. O começo é muito bom, o final é muito bom, mas o meio é uma encheção de linguiça sem fim. Se fosse um filme, você ia falar que o filme é meio chato, né? Mas no futebol, eu acho que essas alegrias pontuais que o torcedor do Corinthians teve, daqui a 2 meses ninguém mais lembra desse meio entediante e só dos momentos de êxtase. Então eu acho que a avaliação nesse quesito é um pouco diferente. Exatamente. E para já passar um panorama geral, incluindo isso que você destacou, é que as colocações do Corinthians nas competições que ele disputou, começando pelo campeonato estadual, onde o Corinthians foi campeão, voltando a levantar o troféu desde 2019, que não conquistava. Com 6 anos aí de fila do Corinthians no campeonato estadual foram encerrados com o título em 2025. Na Libertadores, o time caiu naquela fase preliminar, né? Antes de chegar à fase de grupos, para o Barcelona de Guayaquil. Perdeu o primeiro jogo por 3-0. Na volta, em São Paulo, ganha o jogo por 2-0, se eu não estou enganado, quase certeza que foi isso. Eu vou até puxar aqui o placar, mas se eu não me engano, foi isso mesmo. Foi 2-0 o jogo em São Paulo, mas não o suficiente para reverter o placar que o time já tinha perdido no Equador. Foi para a Sul-Americana com essa eliminação e caiu na fase de grupos. Contra os adversários que foram o Huracan, o América de Cali e o Racing do Uruguai. Não é nem o da Argentina, mais famoso, mais tradicional, não. O do Uruguai. O Corinthians ficou em terceiro nesse grupo, não avançou ao mata-mata da competição sul-americana. No Campeonato Brasileiro, o time acabou na 13ª colocação, com 47 pontos. Ficou ali na parte de baixo da tabela. E a Copa do Brasil, o time foi campeão, encerrando também um jejum desde 2017, sem títulos nacionais. O Corinthians venceu agora há pouquinho o time do Vasco, na reta final do ano, o jogo no Maracanã, e foi campeão da Copa do Brasil. Passando as estatísticas individuais aqui agora, rapidão, antes de devolver a bola para o Bruno. O artilheiro do time no ano foi o Uri Alberto, com 19 gols. Em segundo lugar foi o Memphis, com 12. E em terceiro a gente tem o Thales Magno, com 6. Na lista de assistentes, o Memphis liderou com 10 assistências no ano. Em segundo lugar foi o Rodrigo Garro, com 7 assistências. E em terceiro, o Mateuzinho, com 6 passes para gol. Então, tá aí um panorama geral do que foi a temporada do Corinthians. Sim, eu acho que, por exemplo, esses números que você falou, e principalmente do artilheiro, mostram um problema sério que o elenco do Corinthians tem. Assim, Thales Magno fez uma temporada horrorosa pelo Corinthians em 2025 e 25 e é o terceiro artilheiro, muito por falta de outros nomes. O Corinthians até encontrou ali em algum momento o Guinegão, por exemplo, o ataque, que foi uma boa surpresa, um bom jogador jovem, que ainda vai crescer muito. Mas assim, o Yuri e o Memphis perderam muito tempo do ano por causa de lesão, assim como o Garro também perdeu um bom tempo por causa de lesão, e mesmo assim eles foram líderes nessas estatísticas com ampla vantagem para qualquer outro jogador. O Thales, inclusive, não era titular por boa parte da temporada. Então isso mostra uma fraqueza na questão elenco do Corinthians, que não se mostra quando a gente fala do time titular do Corinthians, que esse sim é muito bom e foi campeão da Copa do Brasil, igual você falou. Mas falando mais sobre a temporada em si,
É óbvio que você voltar a vencer um campeonato estadual, principalmente em cima do seu maior rival, que viveu nesses últimos anos, quando você estava mal, anos de glória, isso tem um sabor diferente. Mas eu acho que só isso não salvaria a temporada do Corinthians se não tivesse ganhado a Copa do Brasil. Se a gente falou que o Ceará é um time que fez um 2025 bom até dezembro e aí caiu, o Corinthians é o contrário. O Corinthians fez um 2025 no geral ruim e aí foi às glórias. Nossa, deu uma porrada aqui na mesa. E aí teve a sua glória máxima em dezembro que meio que apaga, acho que tudo que aconteceu, assim, pelo menos na visão do torcedor. Eu acho que o corintiano espera que esses fracassos, que a gente pode dizer, de competições internacionais e no próprio Campeonato Brasileiro, não sejam esquecidos pela diretoria, mas acho que no coração corintiano, quando eles forem pensar em 2025, eles vão pensar com felicidade do que foi o ano em geral. Mas assim, cair na pré-Libertadores para qualquer clube brasileiro é inaceitável. E ainda mais quando você é eliminado na fase de grupo da Sul-Americana. Assim, se você se classifica para a Sul-Americana e não passa de grupo, já é desastre, é inaceitável. Se você se classifica para Libertadores e não passa de grupo na Sul-Americana, aí assim, eu acho que é um resultado para ter crise no elenco, para o jogador sair se xingando do vestiário, que é uma coisa que simplesmente não pode acontecer. Eu acho que se você é um time montado pensando em Libertadores, você tem obrigação de passar de grupo da Sul-Americana. Se você é um time de Sul-Americana, você tem o dever de passar de fase de grupo da Sul-Americana. Então acho que é um pouco diferente. Mas assim, o ano do Corinthians, no geral, igual eu falei, teve a felicidade do Campeonato Paulista, mas que não foi suficiente para toda a incerteza e tristeza que o torcedor corintiano viveu ao longo do ano, até chegar na semi e na final da Copa do Brasil, que aí sim o corintiano teve o seu momento de êxtase, estava com notas ruins o ano inteiro, chegou na prova final, total, fechou a prova, e aí você passa com méritos no ano. Eu acho que é mais ou menos isso aí, se a gente pudesse fazer uma analogia bem rápida do que foi o 2025 corintiano. Eu tô só procurando aqui para dar uma força maior ainda no argumento que você colocou. Acho que o técnico campeão paulista do Corinthians não foi nem o Dorival, foi o Ramon Dias ainda. Ou seja, mostrando que, assim, ganhar o campeonato estadual, legal. Muito melhor ganhar do que perder. Mas se a sua sequência próxima for complicada, já começa o brasileiro com derrotas, não vai bem em competições internacionais, o técnico ele é mandado embora sem muita dúvida, assim. Então, uma euforia que dura até pouco tempo. E acho que a frase que pode resumir o Corinthians em 2025 é o time que jogou quando queria. A verdade é essa, o Corinthians ele escolheu os jogos que ele ia entrar com mais determinação, com mais vontade, com o sangue no olho, para usar essa expressão, porque você destacou aí o time titular do Corinthians, eu tenho essa impressão de que qual é o grande diferencial de Flamengo e Palmeiras para os demais, além da questão financeira? Não, não o time titular deles são bons, talvez sejam até melhores, mas é assim, o titular deles é um nota 9 e os dos outros são nota 8 ali, 7,5 por 8,5 ali, não tem tanta diferença assim dos titulares. Talvez eles sejam até melhores, mas não são tão melhores do que os outros. Deixa eu parar, pega o time do Corinthians, a dupla de ataque, Memphis e o Yuri Alberto. São ótimos atacantes espetaculares. Tanto é que se a gente for ver muita gente considerou o Fabrício Bruno o melhor zagueiro do Brasil, não estava em nenhum desses dois times. Caio Jorge foi o artilheiro do campeonato, não estava em nenhum dos dois times. Só para ficar com alguns exemplos. O Ryan foi revelação do campeonato e não estava nem nesses dois times. Mas quando a gente vai para o elenco, aí realmente mostra a capacidade que esses dois times têm. O Flamengo tem no banco de reserva, estava ali discutindo o Samuel Lino ou Everton Cebolinha, quem que ia jogar. Os dois, em os outros 19 times do Brasil, provavelmente seriam titulares, o que fica no banco desse time. Então, essa, para mim, é a grande diferença. Com relação ao Corinthians, eu vejo que tem um time titular muito bom, mas em questão de profundidade do elenco,
já carece um pouquinho de opções. Você citou aí o Guinegão, que realmente foi uma surpresa, mas é um garoto. E como todo jogador de base que está subindo pro profissional, o normal é que ele possa ter ali um bom momento, mas depois vai passar por uma oscilação, que é natural. Ele não tem a obrigação de ir bem em todos os jogos. Ele tem que primeiro amadurecer, se provar que pode ser útil no time titular. Então, eu tenho essa questão com relação ao elenco do Corinthians, que carece ali de algumas peças. E pela questão financeira do clube, não dá para saber se o time vai reforçar esse elenco, se vai encorpar, nem se vai manter as peças para 2026. E mas assim, esse time mostrou nos clássicos contra Palmeiras, contra São Paulo, nessa reta final de Copa do Brasil, de que quando ele tá afim, ele é um time muito difícil de se bater, especialmente o mata-mata. Ele é um time que gosta das Copas. E quando a Copa do Brasil foi empurrada para a reta final da temporada, que ela ia acontecer ali ao longo do ano, intercalando o Campeonato Brasileiro, mudaram isso para. Como é que eu posso dizer? Para adequar o calendário a Palmeiras e Flamengo, que eram os brasileiros que ainda tinham chance na Libertadores, e eles pudessem viajar para o Mundial de Clubes, caso um deles ganhasse, acabou sendo o Flamengo, sem atrapalhar o Campeonato Brasileiro. E eles já tinham sido eliminados da Copa do Brasil. Então a CBF viu essa brecha e mudou o calendário. Com essa mudança, o Corinthians ele se viu muito confortável, porque ele não corria risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ele não brigava pelo título, podia até ali sonhar com uma vaga em Libertadores, mas ele pensou assim: posso conquistar essa vaga na Copa do Brasil e ainda ganhar um título. Então o Corinthians foi levando o brasileiro em banho-maria, focou toda a sua força na Copa do Brasil e acabou que essa estratégia deu certo. O Corinthians foi num all-in, estava lá na mesa de pôquer, colocou todas as fichas na Copa do Brasil e acabou que levou tudo para casa. Muito mais sorte do que juízo, né. Ele ficou a um pênalti de ser eliminado da Copa do Brasil, por exemplo. O Cruzeiro teve Três, né? chance de O porque Corinthians o poderia Gabigol perder, o 2, Gabigol né. podia fazer e o Corinthians ainda ia ter que bater É mais um isso. que ia converter para o Corinthians manter vivo na disputa. Então ficou a 3 É. pênaltis da eliminação ali. No final deu tudo certo, mas assim, uma estratégia completamente arriscada. Quando fala que o elenco do Corinthians escolhe jogos, eu acho que tem essa questão sim, mas também tem, igual você falou, a fraqueza do elenco para um time que sofreu, bastante com lesões, não foi um São Paulo da vida, mas os principais jogadores do time jogaram pouquíssimos jogos juntos, e quando precisava de outras peças, seja para repor alguém que está lesionado ou para mudar o estilo de jogo do time mesmo, não tem. O Corinthians não tinha um ponta no elenco. Os pontas eram Angel Romero e o Thales Magno. E os dois em 2025 jogaram muito mal. Então, se o Corinthians precisasse mudar um pouco o esquema, ia ter volante, ia ter o Guinegão no ataque, e é isso. O banco do Corinthians é mais ou menos isso. E assim, sobre essa coisa de escolher jogo, eu tenho um pé atrás quanto a ficar falando isso, porque eu acho que é uma passada de pano para os jogadores quando a torcida faz isso. O time passa uma vergonha, é eliminado de uma Sul-Americana, perde feio no Campeonato Brasileiro. Muitas vezes eu vi a torcida do Corinthians falando: "Ah, é porque o elenco escolhe jogo. Ah, é porque esses caras são vagabundo, eles são bons, mas eles jogam quando eles querem". Eu acho que, assim, tinha que ter mais descontentamento, sabe. É muito pouco você falar: "Ah, o cara é bom e ele escolhe jogo". Não adianta o cara ser bom e escolher jogo. O cara tá jogando pelo Corinthians, salário milionário, sabe. O cara tinha que estar jogando todo jogo bem. Então quando você vem com esse negócio de tá escolhendo jogo, não sei o que, você tá meio que passando pano para o jogador. Ao invés de você cobrar e falar que é ruim, fala que: "Não, o cara é bom, quando precisar ele vai aparecer, não sei o quê". É meio que tá dando uma desculpa para as vergonhas que o time passou ao longo do ano, mesmo que isso seja verdade, a cobrança em cima de jogador vagabundo tem que ser maior do que em cima de jogador ruim. O jogador ruim não tem o que ele fazer. O vagabundo é escolha dele, sabe. Então eu acho que essa questão do escolher jogo muitas vezes foi usado de desculpa para não ter uma cobrança mais firme em cima dos jogadores do Corinthians, que eu acho que devia ter acontecido. Óbvio que parte da torcida fez isso, mas eu acho que muita gente usou isso de escudo para os vexames da equipe ao longo do ano, e isso é uma coisa assim que me incomoda um pouco. E quanto aos
reforços que a gente falou que o elenco do Corinthians precisa, a gente não sabe nem se vão vir, né, porque o Corinthians nesse momento tá com transfer ban, se eu não me engano. Pesquisei aqui, parece que o Corinthians está tentando negociar para conseguir pagar, mas nesse momento o Corinthians não pode contratar jogadores, por causa de dívida, acho que do Matias Rojas, que é um cara que não tá mais no Corinthians, inclusive. Então assim, eh, se o ano do futebol em si foi de altos e baixos, eu acho que o ano da diretoria foi só baixos e baixos. Piorava a cada nova notícia que saía. Então assim, é ótimo que ganhou a Copa do Brasil, o torcedor tem que ficar feliz mesmo, mas eu acho que isso não apaga o 80% do ano que foi ruim, os problemas que vão continuar acontecendo em 2026, a questão da falta de elenco, pelo menos, se não conseguirem tirar esse transfer ban, e tem que cobrar mais dos jogadores. Não é porque os caras escolhem o jogo que você vai deixar eles jogarem mal 5 rodadas do Brasileiro tranquilo. Sabe, é aí que você tem que cobrar mais. Exato, e eu concordo com você dessa questão de escolher jogo. E, por exemplo, contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians não escolheu jogar aquele jogo. Não, acho que os caras queriam jogar, só que simplesmente não encaixou, jogou muito mal, tal. E concordo que a cobrança precisa chegar forte. Para pegar um exemplo do meu time que aconteceu em 2018, todo mundo falava que aquele time escolhia o jogo quando ia jogar, e foi a mesma coisa, campeão estadual e campeão da Copa do Brasil. Foi o roteiro do Cruzeiro em 2018. Foi o que aconteceu, mas nos outros anos a gente viu o desfecho dessa história, né? Não sei se vai acontecer o mesmo com o Corinthians, mas é aquela coisa. Normalmente o jogador que tem essa característica de se dedicar mais em um jogo ou outro, quando para de pingar ali na conta, é o primeiro que vai se dedicar um pouquinho menos. Vamos deixar dessa forma aí. É o protocolo Vampeta. Vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Então, e olhando a saúde financeira do Corinthians, que é um clube que arrecada muito, mas tem dívidas muito maiores também, o futuro é incerto. E você destacou ali de que o 80% do ano do Corinthians ali foi com turbulência, foi com problemas, e concordo. O Corinthians ele passou um ano de muitas oscilações, principalmente na parte política, com troca de presidente. Teve até a história de o cara estar sentado na cadeira e ele tá apertado para ir no banheiro, mas ele não queria sair porque ele sabia que se ele fosse no banheiro ia chegar outro e tomar o lugar dele. Então, uma confusão total. Mas assim, no fundo, no final, o que importa no futebol é o seu time levantar o troféu. Tanto é que se você for perguntar qual torcedor passou o Natal mais feliz? O corintiano, que viveu boa parte do ano cercado de polêmicas, de crise, ou do Palmeiras, que é um time ali que ficou na parte de cima da tabela, brigou pelo título brasileiro, jogou bem boa parte do ano e terminou sem levar nenhum título. É óbvio que no Natal do corintiano foi muito mais feliz que o do palmeirense. Inclusive, é provável que em São Paulo tenham famílias ali com os torcedores dos dois times. Os palmeirenses devem ter sido zoados a ceia de Natal inteira pelos corintianos. E se a gente for fazer uma perspectiva, daqui 5 anos, quem vai estar melhor, Corinthians ou Palmeiras? O Palmeiras, por estar mais estruturado, por ter condição de fazer grandes contratações. E se o Corinthians começar a se ajeitar agora, pode ser que daqui 5 anos ele comece a ter o nível que o Palmeiras tem para fazer esses grandes investimentos, estar ali brigando todo ano. Mas em 2025, o ano do Corinthians foi melhor que o do Palmeiras. Sim, e mesmo com 90% do ano tendo sido pior, no que conta o Corinthians, saiu vencedor, né, essa é a magia do futebol, não adianta nada você jogar bem de março a novembro, se quando chegar dezembro você não levantar nenhum troféu. Eu acho que pelo menos na questão torcedor é isso que fica. É óbvio que tem essa outra questão que você falou, né, fica meio que essa dualidade da estruturação. Porque geralmente o clube que quer se reestruturar é porque ele está na merda. E é muito mais fácil você se reestruturar ganhando títulos. Então, para o Corinthians, seria muito mais fácil começar uma reestruturação agora, com muito dinheiro da Copa do Brasil, com a torcida animada, com um bom elenco, do que você fazer isso quando você caiu para a Série B, ou tá para cair para a Série B, do que o Inter fazer isso agora, por exemplo.
Mas ao mesmo tempo, justamente pelos resultados terem vindo, independente da má administração, você não tem interesse em fazer essa reestruturação, porque provavelmente você vai ter que cortar gasto no futebol, vai ter que abaixar, não abaixar o nível do elenco, mas vai ter que cortar um pouco as contratações que iriam vir. Talvez o resultado ano que vem não seja o mesmo desse ano, porque é difícil você repetir 2 títulos no ano e vão botar a culpa nisso. Então acaba que você fica sempre nessa questão. Ou você está numa situação que você precisa de reestruturação, só que você não tem condições de fazer ela de uma forma saudável, ou você está saudável para a reestruturação, saudável entre aspas, né, numa boa posição para começar, mas você não tem o interesse, porque o último resultado foi bom e você olha e fala: "Ah, não preciso disso agora, tá indo bem ainda, dá para levar com a barriga mais um tempo". Então acho que o Corinthians está meio que nessa encruzilhada. Eu tenho quase certeza que o time não vai tentar passar por um processo de profissionalizar a questão do futebol, se reestruturar, cortar dívida, pagar. Acho que independente se também tivesse perdido tudo, não acho que o clube ia fazer isso, mas nessa situação eu acho que é praticamente impossível que a gente veja um cenário desse no Corinthians, justamente porque o saldo é extremamente positivo. E eu acho que o corintiano tem que lamentar muito o Corinthians não se estruturar, não, ficar numa situação tranquila financeiramente, porque, ó, vou fazer uma aspa forte aqui. O Corinthians talvez tenha mais potencial até do que o Flamengo na questão arrecadatória, por ser um time de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Se a gente for parar pra pensar, qual que são, os maiores orçamentos do país? Primeiro é o da União, o segundo é o do estado de São Paulo, e sabe qual que é o terceiro, Bruno? Qual seria? A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um orçamento maior do que os outros estados do país. Então, assim, o Corinthians ele está numa situação em que, se ele se organizar, por ter, e pela sua torcida ser grande em São Paulo e também ter uma torcida nacional, o Corinthians ele poderia alcançar níveis, eu acho que até maiores que o Flamengo em termos de arrecadação, porque é um time que tá bem, está no centro econômico do país. Então, é, se o Corinthians ele poderia ser esse time que ano sim ano também está entre os favoritos a disputar os grandes títulos. Só que acontece, quem está nesse cenário hoje? Flamengo e Palmeiras. Significa que eles vão ganhar sempre? Não, o Corinthians estava aí todo endividado, ganhou a Copa do Brasil. Pintou as SAFs aí, o Botafogo em 2024, montou um timaço, foi lá e foi campeão. Então, assim, fica sempre essa dúvida que nem você falou: ah, por que, que eu vou reestruturar? Daqui a pouco vira SAF aí também. Nós estamos ganhando aqui, igual o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023. Olha a situação de São Paulo hoje. Tá mais envolvido nas páginas policiais agora do que nas páginas esportivas. Um cenário de tragédia ali em outro rival do Corinthians. Então, fica essa questão. E se eu fosse torcedor do Corinthians, eu cobraria muito a diretoria por organizar esse clube, porque ele tem um potencial para ano sim ano também ser favorito a tudo no futebol brasileiro e sul-americano. Mas enquanto não fizer isso, vai ser desse jeito. Fica anos ali sem ganhar nada, vê o Palmeiras ali disputando todos os títulos, chega um ano que consegue montar um time bom, encaixar, bate campeão, mas ali vai ter um outro ciclo de dificuldades, enquanto isso o Palmeiras, que está estruturado, vai lá, vai continuar todos estando o Palmeiras porque é o maior rival. Então, fazer esse paralelo eu acho interessante. Eu acho que talvez o melhor amigo do Corinthians, indo contrário ao que a gente falou antes, nesse momento seja o transfer ban, né? Porque assim, o histórico do Corinthians com janelas de transferências recentes é péssimo. Acho que você teve aí o Memphis, foi uma boa contratação, mas se você for olhar mesmo os jogadores que foram importantes aí, nessas conquistas que chegaram recentemente, no todo fizeram anos abaixo do que foi pago neles. O Memphis acabou que se pagou, né, com gol na semifinal, gol na final. Eu acho que o valor que foi investido nele, que à época foi uma loucura, nesse momento ele se pagou com esse título. Mas eu acho que, assim, a questão do departamento de scout e contratações do Corinthians também é outra coisa que eu acho que tinha que ser melhorado para ontem. Concordo com o que você falou da questão do potencial, ainda mais que o Corinthians, apesar de ter uma torcida nacional menor do que a do Flamengo, pelo que eu estava olhando aqui, se você for analisar só o Sudeste, a torcida do Corinthians é maior no Sudeste do que a do Flamengo é.
no Sudeste, obviamente, porque a população de São Paulo é maior do que a população do Rio de Janeiro. Que são Então, estados assim, mais ricos também, né. sim. Então, assim, o Corinthians, em questão central aqui no Sudeste, teria uma capacidade de captação maior do que o do Flamengo, apesar do Flamengo ganhar no quesito nacional. Então, é um time com muito potencial, é um time campeão, é um time com jogadores muito bons. Eu acho que a gente concorda aqui que o ano de 2025 do Corinthians é bom, apesar de tudo que aconteceu de janeiro a novembro, dezembro apaga isso tudo e torna o ano positivo. Mas, assim, é uma excelente oportunidade para o Corinthians começar com o pé direito, ou com os 2 pés, ou com o pé esquerdo, não vamos causar brigas políticas aqui nos comentários, pode usar o pé que você quiser, mas uma reestruturação, uma reformulação que vai ser muito bem-vinda para o clube daqui a 3, 4 anos. É melhor do que você simplesmente ganhar agora e continuar nesse mesmo sistema que já mostrou que traz mais prejuízos do que pontos positivos. Exatamente. Algo a acrescentar ou já podemos encaminhar para o final? Não, acho que podemos terminar aqui o nosso júri. Nossa sessão termina com o veredito de ano positivo do Corinthians, né, culposo ou doloso, você diria? Aí A gente já eu deixo para o pessoal nos comentários aí, né, vou passar a bola para a galera que tá assistindo o vídeo. porque outros anos a gente colocou, por exemplo, clubes com más administrações dolosas, com intenção de ser ruim. Inclusive, estamos fazendo todos os clubes da Série A do futebol brasileiro em ordem alfabética. Então já temos Atlético, Bahia, Ceará, Botafogo. Botafogo, todo mundo aí. Se inscreve no canal, clica aí para conferir. Às vezes a gente já falou do seu time, e você ainda não viu. Se você está assistindo esse vídeo no dia que foi lançado, tem esse que eu falei, mas está postando praticamente diariamente. Então, confere aí para ver se a gente já não falou do seu time, ou do seu rival, ou de algum outro clube que você quer ver a nossa opinião. Deixa seu like, mostra que você gostou do vídeo, apoia bastante o nosso canal, incentiva a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Indica esse vídeo também para um amigo corintiano, para um amigo palmeirense, para um amigo flamenguista, para um amigo que acompanha o futebol brasileiro e quer ver mais ou menos uma retrospectiva de todos os times aí durante esse ano. É isso, um abraço, até a próxima. Valeu.